Muito bem, obrigado. Então vamos para a parte prática. A ideia no cronograma era fazer um painel de 20 minutos, mas como a gente, por sorte, avançou rápido a parte técnica, nós vamos tomar a liberdade de estender um pouco mais a parte desse painel, tentando prover a todos um pouco da experiência de quem já é realidade no trabalho com as nossas aplicações, com as nossas oportunidades de desenvolvimento. No ano passado, no lançamento das APIs públicas, em outubro, nós tivemos aqui já na apresentação alguns exemplos de empresas que haviam desenvolvido soluções em torno do nosso ecossistema. Queria relembrar algumas dessas empresas. A Smart, plataforma de lojas virtuais, ela já lançou, desde a sua versão inicial, já uma integração com o Core Marketplace, com o site Mercado Livre. Quem havia feito, inclusive, o desenvolvimento dessa integração entre as lojas da plataforma Smart e o Mercado Livre foi uma empresa desenvolvedora chamada Beta Labs, então aqui vai a menção a Smart e a Beta Labs. A gente também trouxe o exemplo aqui do Imobox, que é um agregador de conteúdo de imobiliárias, né, com centenas de milhares de imóveis e que fez uma integração direta com o nosso site de Mercado Livre Classificados. A Navita, que a gente sempre comenta, a Navita, quem desenvolveu os aplicativos do Mercado Livre para BlackBerry, Windows e Nokia, também a gente entregou resultados aqui. A 00K, que é uma plataforma de lojas virtuais também, e que também faz o trabalho de integrações, muitas vezes sob encomenda, para o Mercado Livre e as lojas interessadas. Então, uma loja virtual, contratando a 00K para integrar todo o seu conteúdo do site, espelhando no site Mercado Livre. A gente mostrou uma curiosidade aqui também, que era o Mercado Pin, uma mistura de site Mercado Livre com Pinterest. É uma maneira diferente, lúdica, de mostrar os produtos à venda no Mercado Livre. Os usuários que compravam através do Mercado Pin, que na verdade era um layer entre, né, o look and feel do Pinterest e o site Mercado Livre, todas essas vendas geravam uma comissão para o dono do Mercado Pin. Vou mencionar também aqui a V-Motors, que é também integradora, uma plataforma, no caso, eu havia falado da Imobox, que era da parte de classificados de imóveis, a V-Motors de veículos, que também integrava todas as suas lojas e concessionárias com o Mercado Livre Classificados. Hoje eu vi aqui, passado quase um ano, se não me engano, eu vi o pessoal da DS Auto Stock aqui no evento. Eles também fazem esse trabalho de uma maneira bastante similar. Parabéns pelo desenvolvimento de vocês. Enfim, a gente fica muito orgulhoso de já ver exemplos práticos, melhorando a experiência de quem compra, melhorando a experiência de quem vende no Mercado Livre. Para hoje, eu fiz essa breve introdução para dar um pouco mais de tempo para todos terem a real dimensão para onde vai essa abertura da plataforma. Para hoje, a gente convidou 4 parceiros que também tiveram a oportunidade, nos últimos meses, de desenvolver em prol do ecossistema, gerando uma relação de ganha-ganha-ganha, né? Ganha o ecossistema do Mercado Livre, ganha a empresa desenvolvedora, muitas vezes empresa, muitas vezes um programador individual, uma pessoa com espírito empreendedor, e também quem usa o site Mercado Livre no dia a dia, seja para comprar, seja para vender. Dessa vez, nós convidaremos, eu vou chamar um por um, eu não sei onde é que todos estão, mas o André Furman, da Third Level, por favor. Onde é que está o André? Ô, André, tudo bem? Por favor, seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o André, por favor. Gostaria de chamar, representando a Nido, o Eduardo Decucci, por favor. Eduardo.
Da Tray Local Web, o Anderson Honorato. Cadê o Anderson? Anderson, por favor. Queria confirmar se da Concrete Solutions veio o Daniel Braz. Daniel Braz já está aqui com a gente. Daniel, seja bem-vindo. Por favor, tome a liberdade e venha nos acompanhar. Acho uma boa maneira da gente iniciar, fazer uma sequência, começando pelo André, mas rapidamente um pouco da formação de vocês, um resumo da empresa que vocês têm, o que vocês representam, e na sequência perguntar, a gente volta e eu lanço a pergunta de como vocês desenvolveram a solução, qual o objetivo. André, por favor. Boa tarde. Tá ligado, pode falar. Boa tarde, primeiramente. Minha formação não começou com TI, começou com administração. Sou formado em administração. Encontrei na TI, no desenvolvimento, uma oportunidade de crescimento da carreira. Durante esse tempo, acho que já são hoje 7, 8 anos mexendo com desenvolvimento, com programação. Tive a oportunidade, nesse meu tempo, trabalhar no Mercado Livre. Saindo do Mercado Livre, encontrei nas APIs do Mercado Livre uma oportunidade de financiamento para a minha nova empresa, que é uma consultoria de integração e consultoria de sistemas de forma geral. E essa é o espírito de criar um produto que agregou para a empresa, então trouxe ganhos já significativos e está possibilitando o lançamento daí de outros projetos da empresa. André, deixa eu te interromper. A consultoria que você presta para que tipo de cliente? E conta um pouquinho já exatamente o que você oferece e que fez com que você recebesse esse convite. Tá. A nossa empresa ela presta consultoria na parte de integração, então e-commerce de forma geral, integração entre sistemas, e somos desenvolvedores do módulo de Magento do Mercado Livre. Então esse módulo possibilita que ocorra um espelhamento total da loja Magento com o Mercado Livre. Então faz com que o lojista controle todas as vendas através do Magento, sem nem precisar mais entrar no Mercado Livre. Então ele faz tudo por lá, desde a criação do anúncio, recebimento de vendas e qualificação. Você poderia falar o nome de um cliente? Olha, atualmente está em processo de integração a Caçador de Pneus, temos a Caloco, parceria com diversas outras empresas desenvolvedoras também que utilizam o nosso módulo para Magento. Hoje são por volta mais ou menos 50 lojas utilizando nossa ferramenta. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo. Eu represento a empresa Nido Informática. A gente desenvolve um ERP para gestão imobiliária. E eu sou o coordenador de desenvolvimento lá. E surgiu a oportunidade da gente fazer a integração com o Mercado Livre na parte de classificados. Acho que eu sou o único na parte de classificados aqui. E com essa parceria, a gente já integra com quase todos os portais que tem aí gratuitos e pagos no mercado. E com o Mercado Livre, a gente conseguiu aí agregar um valor ao nosso produto já. Então, assim, a gente não cobra pela integração com o Mercado Livre. E a gente conseguiu ganhar para os nossos clientes 6 meses gratuitos de anúncios. E com isso é só agregando valor mesmo ao nosso produto principal da empresa. Obrigado, Eduardo. Bom, boa tarde. Eu sou Anderson, represento a Tray. Como o Edson havia colocado, eu sou formado em ciência da computação, tenho especializações na área também, né, e hoje eu atuo na área de produtos da Tray. Né, então, nós, há algum tempo, né, a Tray, o criador da Tray, ele era um vendedor do Mercado Livre e ele sentia a necessidade de ter um back-office para controlar e gerenciar as vendas. Então, foi daí que nós iniciamos, lá em 2004, a criação desse produto.
Então, nessa época, desde então, a gente fazia uso dos e-mails que eram disparados para a gente conseguir fazer a construção dos pedidos, e aí os clientes eles finalizariam as compras através de uma loja virtual. E aí, com a API, ela chegou para resolver os problemas que a gente tinha, né? Então, a gente tinha que confiar só em e-mails, né? Então, as APIs elas vieram para agregar e potencializar o negócio dos nossos clientes. Hoje a gente tem clientes, a gente processa aproximadamente 100 mil notificações por dia, né? Então são mais de 400 integrações, né? Isso tende a crescer cada vez mais, né? Então só foi possível com as APIs, né? Então sem elas a gente não conseguiria fazer essa escala, né, de crescimento. E também potencializar, né, e agilizar o trabalho dia a dia dos vendedores, né? Então, a partir do momento que eles têm um back-office que eles podem gerenciar todas as vendas de uma forma mais simples, eles podem vender mais também, né? Então, deixar que toda a demanda de desenvolvimento e de organização desses pedidos fiquem com a gente e para os vendedores fique só o que cabe a eles mesmo, que é processar os pagamentos aí e enviar os seus produtos, né? Então, é um grande potencial as APIs que vieram para a gente, né, para incrementar o nosso produto. Obrigado. Complementando aqui a informação da TEI, Anderson, conta um pouquinho sobre a relação TEI e Local Web. Só para... A partir do começo desse ano, né, final de 2012 início de 2013, a Local Web ela, se tornou um parceiro da TREI, né, então ela fez a compra de uma parte da empresa, né, então todas as lojas virtuais elas passam a serem da Local Web, elas vão passar a ser vendidas e serão TREI, né? Então ainda existem alguns planos sendo comercializados, né, por conta da transição, mas as lojas virtuais Local Web agora são TREI, na verdade, né? Então a gente continua com o desenvolvimento da nossa plataforma, ela não é descontinuada, pelo contrário, né, ela vai sofrer um investimento maior para a gente conseguir construir mais recursos, né, para essa plataforma. Então ela vai crescendo, a gente cresce bastante, tem muitas integrações novas também surgindo, também é um grande potencial para as lojas que eram Local Web, elas poderem ter um canal que é super vendedor, a gente viu os números, né, do Mercado Livre, que antes eles não conseguiriam ter esse benefício, né? Então, como a nossa integração ela também não tem um custo adicional na plataforma para que ele possa vender no Mercado Livre, então é algo muito importante, né, para esses vendedores também, né? Então, um canal vendedor que eles vão estar pagando de uma forma que eles vão conseguir ter o benefício revertido de forma bem rápida. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Daniel, sou gerente de engenharia da Concrete Solutions. Primeiro, com relação à minha formação é em matemática, não é em TI, mas eu estou na área aí de desenvolvimento já tem 16 anos, então já tem algum tempinho. A Concrete Solutions é uma consultoria em desenvolvimento com especialização em negócios digitais. A gente trabalha com mobile, cloud, web e middleware. Com relação ao Mercado Livre, a gente entregou agora a integração do Mercado Livre com a Rocket Internet. Fizemos lá a integração de 3 ventures da Rocket, que foi a Canui, a Tricai e a Mobile. Então passamos por todo o processo, conhecemos bastante lá de tudo que vocês viram tecnicamente aqui. Obrigado. Vou fazer um comentário aqui que permeia sempre que quando a gente vislumbra a abertura da nossa plataforma e as integrações. Muitos dos que estão aqui já conheciam um pouco o Mercado Livre, tanto o lado técnico, mas também um lado comercial. Como vender no Mercado Livre, seja no site, no Core Marketplace ou no Classificados, já entendiam de Mercado Pago. Mas não necessariamente quem tem uma formação técnica necessariamente tem que conhecer de Mercado Livre. E muitas vezes o contrário também. Muitos conhecem muito de Mercado Livre, mas não têm a formação técnica. Então, nós, desde já, também estendemos o convite para todos vocês que, além da formação técnica que a gente tem no portal Developers e a gente recebe no nosso escritório, a gente também ensina como funciona o site Mercado Livre, como funciona o Classificados, para que exista realmente um alinhamento entre a sua solução e o dia a dia de quem vai usar, né, seja ele vendedor, seja ele comprador. Eu queria mudar um pouquinho a dinâmica dessa conversa. Vou fazer algumas perguntas direcionadas para um de vocês, mas fiquem à vontade se os 3 tiverem algo a complementar. A primeira eu faço para o André
né? André, você que conhece bem das nossas APIs, André Furman, quais foram os desafios técnicos aí que você teve que enfrentar para desenvolver o teu plugin Magento? Ou o que você gostaria de perguntar e não teve a oportunidade de participar da DevConf para fazer isso? Eu acredito que o mais desafiante foi o próprio Magento, né, de ser uma plataforma open source, e por isso ter que disponibilizar esse plugin compatível com diversas versões e com diversos outros módulos que complementam esse plugin. Então, esse plugin ele pode ser integrado com formas de pagamento da loja, com outras formas de pagamento da loja. Foi o desafio, por se tratar de Magento, do Mercado Livre. Eu acredito que, às vezes, a questão de documentação de algumas APIs foi um desafio, às vezes a tentativa e erro até dá certo. Tirando isso, acho que roda perfeito, não tivemos problema com nenhum retorno, notificação. Perfeito. O portal Developers, o que ele era há um ano atrás e hoje, você vê uma evolução, ele continua a mesma coisa, o que a gente pode melhorar? Eu acredito que às vezes o que pode ser melhorado é a informação do que às vezes é inserido novo, às vezes a gente não recebe essa informação, então a gente não fica sabendo de alguma ferramenta, algo disponibilizado que está lá para ajudar. Mas eu acho que o portal vem evoluindo, está cada vez mais simples e, enfim, quem desenvolveu está de parabéns. Algum comentário? Quais os maiores desafios? Bom, para a Tray, né, como a gente tem a loja virtual e muitas configurações que cada uma pode fazer diferente, então adequar esse cenário na plataforma para que ela pudesse ser padrão para todo mundo foi o cenário mais complicado que a gente teve. Então, alguns clientes eles já utilizam o Mercado Envios, outros não. Então, ele pode pagar fazer todo o pagamento no Mercado Pago e aí o pedido já chega concluído para a gente. Outros não. Outros a gente precisa cobrar ainda o frete ou alguma diferença de pagamento. Então, essas especificidades de cada cliente que foi o mais difícil. E, além disso, também as questões das notificações, né? Então, há um tempo atrás a gente sofria bastante para receber e para processar tudo isso. Então, a gente tem uma fila muito grande. Então, para gerenciar todas essas notificações e entregar elas nas lojas, né, e certificar que todas as vendas que ocorreram no Mercado Livre também já estão nas lojas, né? Então, essas questões de consolidação de dados também foi um ponto que a gente gastou bastante tempo e eu acho que a gente chegou num nível bem interessante de integração, né? Então, a gente tem certeza que todas as vendas ocorreram, todas elas estão criadas nas lojas virtuais, né? Então, acho que por conta dessas peculiaridades de cada cliente, isso aí que pegou bastante para a gente. Bom, acho que no nosso caso lá, acho que a maior dificuldade que a gente teve foi, como ele comentou, com relação ao processamento das notificações. E no caso específico, como a gente implementou a Rocket, eu não sei se vocês sabem, elas têm uma plataforma específica de e-commerce, é baseada em Magento, mas é uma plataforma desenvolvida por eles. Então, acho que o mais complexo, que a gente contou bastante com a ajuda do pessoal aqui do Mercado Livre, foi com a relação de como construir o DEPADA de categorias. Eles têm um esquema de categorias, uma construção de categorias, estrutura bem diferente da usada lá no Mercado Livre. Então, acho que a gente conseguir chegar no meio termo que servisse para os dois, tanto para que ele conseguisse publicar no Mercado Livre e que servisse internamente lá na Rocket, foi bastante complicado, principalmente com relação às cores. Acho que o Mercado Livre tem uma grade de cores, uma escolha de cores, uma palheta padrão, e eles lá, principalmente as lojas, por exemplo, a Canui, que trabalha com esporte, acho que tem muitas cores customizadas. Então, para a gente fazer essa integração entre as cores que eles usam, lá com nomes customizados com o Mercado Livre, acho que foi a maior complexidade. Mas a plataforma se mostrou assim, bastante estável, teve uma evolução bem grande no meio do projeto, como ele comentou, tanto no portal quanto tecnicamente na API, acho que evoluiu bastante durante o projeto. Mas teve também a dificuldade de descobrir as coisas novas, acho que foram surgindo no meio do caminho muita coisa nova, evoluindo a plataforma. E a gente sentiu um pouco de dificuldade na hora de ser notificado pelo portal, talvez não estivesse tão claro na época, mas hoje eu acho que já melhorou bastante também. Acho que já evoluiu bem. Fazer uma pergunta aqui para o Anderson.
Anderson, dá uma fotografia para a gente de como está a integração hoje em termos de features, né, de ferramentas, entre uma loja Tray e as vendas no site Mercado Livre, e o que vocês pretendem melhorar ou lançar nos próximos meses de acordo com o plano de roadmap de vocês, né, o plano de trabalho. Bom, hoje o que a gente faz principalmente são pedidos e criação dos anúncios. Então, o mesmo anúncio que é criado na loja, ele já pode subir tranquilamente para o portal do Mercado Livre, então ele não tem tantas dificuldades assim. Então, ele vai criar o anúncio uma vez, né, e aí depois ele vai fazer, ele vai criar o anúncio na loja dele e aí ele pode sincronizar com o Mercado Livre. E também o inverso, ele vale. Né? Então, se é um vendedor do Mercado Livre, ele pode trazer aqueles anúncios e transformar em produtos na loja dele. Então, rapidamente, ele tem uma loja virtual com produtos, seja na Tray ou no Mercado Livre, se ele não for ainda um vendedor. Né? E também o que a gente pretende fazer é colocar mais inteligência nessas integrações. Então, fazer com que ocorram respostas automáticas ou alguma coisa assim, para que a gente consiga aumentar o volume das integrações mesmo desses clientes. Né? O que chama de resposta automática? Por exemplo, uma pergunta. Então, né? Na área de perguntas e respostas, você ter resposta, uma inteligência artificial ali. Isso, é isso que a gente vai trabalhar para chegar numa coisa bem interessante. Né? Também algumas outras questões para automatizar também as criações em lotes de anúncios também, para facilitar. Né? Acho que basicamente seria isso o que a gente pretende fazer. Né? Tem bastante coisa que a gente quer fazer. Né? As APIs elas oferecem isso para a gente. Né? E só colocando também a questão dos releases, né? Como eles colocaram. Né? É bem importante se a gente tivesse esses releases mesmos nas APIs lá. Isso fica legal porque a gente sempre vai poder estar integrando o que tem de melhor. Né? Vocês sabem melhor do que nós que evolui, e aí se a gente fica com as versões atrasadas, né, e aí é complicado. Então, só um complemento também. Claro. Algum lançamento? Como a parte de classificados, a metodologia é meio diferente, né? Quase ninguém faz pergunta pelo Mercado Livre, o pessoal liga direto na imobiliária. A gente não tem implementado ainda a questão das respostas das notificações. Eu acho que essa é uma que a gente pode vir implementar, que acho que a maioria vai poder utilizar. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Por um Magento, acho que basicamente todas as APIs estão sendo utilizadas, desde a criação de anúncio, importação de anúncio do Mercado Livre para a criação de produto na loja, parte de qualificação automática quando o pagamento é aprovado, já a integração com mailing views para a impressão de etiqueta, tracking de volta para o Mercado Livre, então tudo isso já faz. A gente tem algumas implementações que às vezes a gente é surpreendido até pelo uso do Magento, então, por exemplo, tem gente que utiliza o Magento como anúncio, a gente não tinha esse conhecimento, então vamos ter que tornar isso mais flexível para poder enviar anúncio que é de casa, imóvel, para o Mercado Livre. E, em seguida, começar a desenvolver um plugin complementar a esse de BI, que vai medir quanto tempo o anúncio ficou ativo, quantas vendas teve, principalmente pelos grandes clientes que estão pedindo, que querem saber se aquele dinheiro que eles pagaram no anúncio ouro ou prata foi bem utilizado, se dava para otimizar mais. Então, mais essa parte gerencial agora do módulo. Obrigado, André. Muito bem. Uma pergunta aqui para o Daniel. Daniel, onde a Concrete busca seu capital humano, seus programadores, mão de obra qualificada? Bom, acho que a maioria chega através do nosso site, né? E a gente participa bastante de evento como esse. Então, inclusive, estamos contratando. Então, se alguém se interessar, pode me procurar no final. Mas acho que basicamente em eventos e através do site, está ali no painel. Quem quiser acessar já tem bastante vagas aí aberto. Hoje, em termos de formação, ciência de computação, apesar da sua formação de matemático, quem quer seguir carreira
nesse ramo de desenvolvimento web e e-commerce? O que você te chama atenção no currículo? Tá, acho que o padrão seria mais o pessoal ser formado em ciência da computação ou análise de sistemas, que é o tecnólogo, algo desse tipo. Mas na Concrete hoje é bem misturado. A gente tem matemático, tem filósofo, tem historiador, então tem de tudo. Acho que o que importa é mais a vontade de aprender. O que a gente avalia mais lá é a vontade que você tem de aprender, até mais do que a experiência. Acho que experiência você consegue ganhar ao longo do caminho. Você, se for acompanhado no início, você consegue ganhar experiência de forma rápida. Mas a vontade de você querer aprender, a vontade de você se dedicar ao estudo, acho que é o mais importante. Acho que é isso que a gente, hoje em dia, isso que a gente tem buscado no profissional. Obrigado. Muito bem. Uma curiosidade, com que frequência vocês visitam o portal developers.mercadolivre.com? Frequência diária, semanal? Agora, bom, a gente já entregou o projeto, então agora tem diminuído bastante. Mas na época que a gente estava desenvolvendo o projeto, acho que basicamente todo dia. A gente usava muito o portal e acho que enchia bastante o saco. O pessoal, o Bruno está até rindo aqui. Tem o Bruno e o Wesley, a gente enchia bastante o saco deles. Muito bem. Bom, nós também utilizamos bastante, mas o Bruno é o cara que a gente mais consulta lá hoje, né? Porque a parte da integração que já está funcionando, então alguma dúvida, alguma regra de negócio que a gente desconhecia, alguma coisa assim, o Bruno é o que mais nos auxilia, porque o Wesley ele terceirizou o serviço para o Bruno agora. Então, mas o portal ele é muito utilizado pela nossa equipe, sem dúvida nenhuma. Então, tudo que a gente vai desenvolver ela é a nossa Bíblia ali, né? Então, a gente consulta bastante ela, porque toda semana a gente está mexendo em alguma coisa. Então, semanalmente, com certeza, a gente consulta o portal. Perfeito. Acho que a gente criou um método de formação de profissional lá que, na verdade, até hoje um estagiário ele consegue chegar a um nível de programador bem rápido. Assim. Hoje o nosso profissional, que é o líder lá da parte de desenvolvimento do Mercado Livre, ele entrou há 1 ano e meio como estagiário. E hoje ele toca sozinho toda essa parte aí. O desenvolvimento do projeto ele foi acompanhado com o Ravi, lá da Argentina. E agora é o Bruno que está auxiliando a gente. Então, apesar do projeto já estar entregue, já estar funcional, a gente ainda enche um pouco o saco deles aí para ajuda. Como o desenvolvimento desse módulo ainda continua muito ativo dentro da empresa, é praticamente algo diário, a consulta ao portal, sempre quando há o desenvolvimento ou a implantação de alguma nova funcionalidade que utiliza a API. Realmente é a Bíblia que é a ser utilizada. E com relação a profissionais, a empresa está no começo ainda, então a gente está começando esse processo agora. Provavelmente vão partir mais para o desenvolvimento interno mesmo de profissionais, para capacitar eles, principalmente para se trabalhar com Magento e essa parte de integração que é um pouco mais raro de se encontrar. Obrigado. Muito bem, eu vou para o meu penúltimo tema, é mais voltado um pouco para a questão de monetização mesmo. Acho que no caso da Concrete e a parceria comercial, né, de desenvolvimento feito entre os 3 sites, ele alcançou a ordem aí de 6 dígitos, vamos falar assim, todo o escopo do projeto, num tempo estimado de... Foram 3 meses, sofrendo um pouquinho mais na primeira integração, mas depois... Como foi essa experiência? O tempo de integração foi mais aproximadamente 3 meses. Assim, a gente sofreu bastante na primeira para ganhar o know-how de como as coisas funcionam e depois conseguimos acelerar bem para as outras 2. Tá, legal. Obrigado. Vou interromper aqui para fazer um comentário. Hoje, na área comercial do Mercado Livre, falando do site Mercado Livre, mas também estendo para classificados, se chegar hoje empresa, site de e-commerce, vertical, pequeno, médio ou grande, que queira integrar o Mercado Livre e não tem uma equipe técnica, naturalmente a gente pensa, né, nas experiências de sucesso que a gente tem. Então,
da mesma maneira que a gente tem esses exemplos, nós gostaríamos de ter mais exemplos. Tentem estreitar o relacionamento com a gente, porque muitas vezes o Mercado Livre vai fazer o papel de direcionar projetos, seja para começar do zero, seja para fazer uma renovação, algo complementar. Acho que começa uma relação de gerar valor em cima de valor, né, uma vez que as pontas estejam ligadas. Para o Anderson, uma curiosidade, assim, qual é o valor hoje de uma loja Tray? E o gerenciador de vendas, que é algo que mais remete ao passado, mas se vocês negociam ele, qual é o valor dele, quanto que vocês vendem por mês? O antigo gerenciador que a gente tinha, que ele era isolado, a gente descontinuou ele temporariamente, mas ainda temos bastante uso dele. Né? Então a gente não desenvolve, ele não vende mais, só que a gente mantém aquele produto ainda para aqueles que compraram. Qual é o valor? Naquela época eu não recordo muito bem, mas era um pagamento único. Né? Hoje a nossa loja virtual, que ela é padrão a mais básica, ela começa com R$ 49,00 mensais. Perfeito. Né? E ela já compreende a integração. Né? Então, a partir de R$ 49,00 por mês, a gente já entrega toda a funcionalidade para uso, né, da loja. Tá, perfeito. Eduardo, hoje um site de imobiliária que tem a Nido como plataforma, existe um preço padrão para ele ter? Na verdade, a gente não trabalha com site, né? Tá. A gente trabalha só com o sistema de gerenciamento mesmo. Mas hoje uma licença padrão, assim, que é por usuário que a gente cobra, com no mínimo 3 usuários, sai em torno de R$300. Então, peço perdão, eu tinha entendido que no site tinha o RP mais o front-end. Não? Não, a gente tem um parceiro que vende site também. Entendi. Que é uma empresa de um dos sócios também. Como se fosse uma agência. Isso, é uma agência que é de um dos sócios da empresa. Perfeito. A gente vende cada licença por R$ 862, é uma única vez, só o suporte, as atualizações das versões é por 1 ano, mas o pagamento é a única vez, a renovação é facultativa depois. Você podia contar um pouquinho da parceria que você fez com a Smart? A Smart, né, lembrando, uma plataforma de lojas virtuais. No caso da Smart, a gente fez uma parceria em que a gente forneceu um modo para eles para ilimitadas licenças. É um contrato fechado que permite eles fazerem certas coisas com os modos, com um modo, outras não, mas é um contrato fechado de valor único. Bem, muito obrigado. Minha última parte aqui é tentar explicar um pouquinho a relação que a gente tem com o site developers, né, .mercadolivre.com, e a nossa equipe técnica, que aqui no Brasil, né, a gente tem o Rafael, a gente tem o Wesley e tem o Bruno. Depois que o Bruno entrou, o Wesley saiu de férias. Mas, assim, eu gostei muito que o Eduardo comentou sobre o Ravi, né, Javier, que também é da equipe de tecnologia, que está em Buenos Aires e que dá todo o suporte também para a área de classificados. O portal Developers existe exatamente para que tenha um autoatendimento, uma autoajuda, para que os autodidatas possam trabalhar independente, né, de nós, um trabalho colaborativo, mas, por favor, não se limitem também a apenas aquela URL. Nós queremos estreitar o relacionamento, o conhecimento com vocês. Temos o nosso escritório aqui em São Paulo aberto, fica ali em Alphaville. Né? Não raro a gente recebe programadores, software house, que têm o interesse em desenvolver em cima do nosso ecossistema. Então, existe esse relacionamento no portal, existe o fórum, existe todo o trabalho em ambiente colaborativo, mas também existe um contato técnico direto à medida que tem a necessidade. Então, estamos aí dispostos a colaborar. Muitos de vocês eu vi que já têm um contato com a nossa equipe, fiquem à vontade. E estamos também abertos a escutar feedback, não só do portal, como eu fiz essas perguntas aqui, mas também do trabalho da nossa equipe. Agora eu abro para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas para os nossos
Sim. Gente, esse microfone está funcionando? Vamos testar. Ah, está descendo. Bom, eu ouvi vocês falarem bastante sobre as dificuldades de integração, mas em momento algum eu ouvi algum de vocês comentar sobre estoque, né? Por acaso vocês não tiveram dificuldade de integração com relação a estoque? Eu digo assim, um exemplo, né? Você muitas vezes trabalha com estoque compartilhado, né? Então você tem o estoque da loja compartilhado com o estoque do Mercado Livre. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se é que vocês tiveram alguma dificuldade, tá? Porque muitas vezes que eu vejo assim, o pessoal inicialmente trata o portal lá do Mercado Livre como um estoque à parte, né? Então um produto de outlet, uma ponta de estoque. Mas é assim, quando você tem compartilhar com a sua loja principal e o Mercado Livre, qual foi a experiência de vocês, se é que vocês passaram por essa situação? Bom, na Tray, nós temos configurações para cada anúncio, né? Então, para evitar esse tipo de problema que nós tínhamos também com a loja, né, com a loja virtual, que é um canal dele, algumas empresas elas trabalham com estoque separado também para o Mercado Livre, né? Então, eles podem configurar a nível, se eles querem utilizar o mesmo estoque que ele tem na loja virtual, ele compartilha com o Mercado Livre. Então, quando ocorre alguma venda na loja, a gente já comunica o Mercado Livre e o inverso também. Então, quando a gente recebe, a gente já retira do estoque, ou então ele mantém um estoque separado para ele poder vender no Mercado Livre. Então, isso é a nível de anúncio que o nosso cliente ele pode configurar, né, para evitar esse tipo de problema de concorrência de estoque. O plugin ele também permite essa configuração. Então ele pode trabalhar ou com estoque limitado no Mercado Livre, ou ele pode individualmente em cada anúncio informar qual é a quantidade de estoque, ou ele pode pedir a sincronia total com a loja. Quando há essa sincronia, todas as vendas que ocorrem no Mercado Livre decrementa o estoque na loja e vice-versa. Toda venda que tem na loja decrementa o estoque no Mercado Livre, e quando chega a zero, daí tem a opção de configurar se vai ser pausado ou encerrado aquele anúncio. Ok, mas a partir do momento que você decrementa o estoque, né, você já gerou um custo do anúncio. Esse custo do anúncio ele fica, então ele permanece, ele entra assim como um prejuízo, entre aspas, seria isto? Aí vai o modelo de cada lojista, qual ele quer optar, até porque depende do tipo de anúncio que ele está utilizando. Então tem tipos de anúncios que não geram custo por quantidade, só pela venda que ocorre ou só pela publicação. Mas isso é uma questão daí do lojista. O que a gente fez foi a ferramenta para ele decidir o que ele quer utilizar. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Opa. É uma pergunta para todos em geral. Hoje vocês já tem aplicações de vocês deployada, tem ela funcionando junto ao Mercado Livre, então já está um pouco mais avançado. Mas assim, a minha pergunta no começo vocês tiveram um pouco de dificuldade de já sair meio que pilotando e fazendo a aplicação, a lógica dela, no sentido do seguinte, se tivesse algum tipo de integração com cloud, com PaaS, onde vocês já pudessem deployar uma aplicação, parte da lógica de integração com a API já estivesse pronta, e você fosse escrever só a lógica mesmo da sua aplicação, vocês acreditam que isso seria um pouco mais fácil de usar? Eu passo. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Você pode, por favor. Imagina o seguinte, hoje a gente estava vendo aqui o pessoal com várias dúvidas sobre integração de autenticação com a API do Mercado Livre, como que eu inicio o processo de usar o Mercado Pago. Então, essa é a dúvida principal de como as pessoas começam a utilizar a API. E a autenticação, o AUF, é meio um gargalo para se começar isso. Vocês acreditam que tem uma facilidade de que um clique eu comece uma aplicação já estruturada num PaaS, numa cloud, que aonde eu vou vir ali só colocar a lógica relacionada a lidar com estoque, a lidar com qualquer outra coisa, seria mais fácil do que ter que baixar um SDK, iniciar um processo de configuração desse SDK,
setar variáveis e só então começar a desenvolver a minha lógica? Bom, lá no caso da Concrete com a Rocket, a gente não usou SDK. Fizemos chamada direto aos web services REST dele e trabalhando JSON direto. Então, assim, você não precisa passar pelo setup todo usando o SDK deles. E eu te aconselho a não esperar demais, cara. O que você já tiver, já sobe e começa a trabalhar o mercado. Acho que aí a questão é mais de mercado, mais de negócio do que técnica. Assim, se você já consegue fazer alguma coisa, já sobe seu aplicativo, seja em cloud, no servidor interno, onde você conseguir, e já começa a trabalhar ele. Aí você, já trabalhando, você começa a iterar tecnicamente para ir melhorando seu aplicativo. Assim, quanto mais rápido você puder subir para um servidor e começar a testar no mercado, melhor. Vamos para mais uma pergunta, por favor. Lembrando que, logo no final a gente vai ter um coffee break e todos estarão aqui disponíveis. Boa tarde, meu nome é Daverson, trabalho nas Soluções Net, concorrente da Trey. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Anderson. Anderson, em relação a variações de produtos, a gente está vendo que no Mercado Livre agora está começando a desenvolver essa questão da variação. São duas perguntas, na realidade. Vocês já estão trabalhando com exportação e importação de produtos com variações? E a outra pergunta seria a seguinte. Hoje em dia a gente utiliza muito o Google Analytics para tudo, né? O Google vai dominar o mundo aí, é um negócio complicado isso. E existem alguns scripts que a gente coloca na página de finalização de pedido para fazer essa computação de vendas. Vocês trabalham com isso, com as vendas do Mercado Livre? Como que funciona isso também? São essas duas perguntas. Deixa eu fazer, perdão, Anderson, só fazer um alinhamento aqui. Quando o Davidson, prazer em conhecê-lo, Davidson. Ele fala em variação, não sei se todos sabem, mas no Mercado Livre a gente já tem a variação de cores e tamanhos nas categorias relacionadas a roupas. E a gente, lógico, pretende avançar para outras categorias nos próximos meses e anos. Por favor. Sim, a gente está trabalhando com relação a essa sincronização, porque ela é parte da nossa base também. Não? Então, a gente tem muito cliente que utiliza isso, que a gente também tem na nossa plataforma. Então, nós estamos trabalhando. Né? A questão da exportação eu não entendi muito bem, mas aí depois a gente pode evoluir melhor com essa ideia. E também com todas as vendas a gente traqueia, né, o e-commerce do cliente, né? E aí depende da regra dele, né, como que ele vai separar essas informações, né, direto no Analytics, ou que seja o Tag Manager que ele use, né, da forma que ele prefere. Então, todos os checkouts eles recebem a conversão normal, como se fosse uma venda na loja também. Então, todas são. E a parte de variações, ela é um pouco mais complicada, né, para se trabalhar, como foi colocado mesmo, né, pelo amigo. Ele é mais complicado, porque você está definido exatamente até o nível do atributo em si, né, do valor do atributo. Então, essa que é a maior complexidade. Então, a gente, como é uma plataforma que ela é aberta para que várias pessoas possam, ao pequeno ou ao grande, ele possa utilizar, a gente precisa deixar isso de uma forma bem fácil. Então, essa forma de deixar bem fácil para ele na plataforma que a gente estudou bastante e que a gente está implementando, né, para que a gente tenha completa essa parte também. Muito bem. A gente prefere seguir, mas garanto que eles estarão aqui logo no coffee break para tirar as dúvidas, ok? Obrigado. Muito bem. Gostaria de agradecer em nome do Mercado Livre a presença de todos. Muito obrigado. Eduardo, obrigado. Anderson, mais uma vez, obrigado.